Bom dia, Paris. Tenho um encontro marcado com o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, que reside aqui no Quai d'Orsay. Jean-Yves Le Drian foi socialista, ministro da Defesa de François Hollande e um dos primeiros aliados de Emmanuel Macron. Hoje vive neste palácio como ministro dos Negócios Estrangeiros. Non, c'est peut-être là. Non, ce n'est pas là. Ok. C'est parti. Senhor Ministro, quando se está no Quai d'Orsay, tem-se a sensação de ser ministro dos Negócios Estrangeiros de uma grande nação. É um lugar histórico, construído numa altura em que a República queria mostrar que era poderosa em relação aos reinos e aos impérios. Era preciso um edifício grandioso. É um edifício espetacular. A propósito de poder, tendo em conta que já foi ministro da Defesa e que agora é ministro dos Negócios Estrangeiros, falando, por exemplo, em relação à NATO, quer defender o multilateralismo, mas do outro lado do Atlântico temos um presidente que vê as coisas de forma completamente diferente. O que acha disso? Acredito sinceramente que Donald Trump é um presidente coerente. Coerente? Penso que ele é coerente. A sério? Mas não concordo com a coerência dele. Ok. Ele é muito coerente. Desde o início começou a destruir de forma metódica todas as ferramentas de regulação do multilateralismo que existem neste planeta. Começou com o clima, depois passou para o Tratado de Não Proliferação Nuclear, com o Irão, retira-se da Unesco, e agora ataca Os direitos humanos? os direitos humanos. E está a começar o que podemos chamar de guerra comercial em várias frentes. Com a China, com o Canadá, com o México e também com a União Europeia. E agora começa a questionar o papel da NATO. On va peut-être y revenir, où il s'interroge sur le rôle de l'OTAN. Et tout ça est E cohérent. isso é tudo coerente, porque corresponde a uma América que vive sozinha. Não é apenas a América primeiro. Agora trata-se de a América sozinha, que entra numa relação de força com cada um dos seus interlocutores. Como são mais fortes, entram numa relação direta com cada um dos países para marcar essa superioridade. É a lei do mais forte. É a lei do mais forte. É coerente. Ele sempre disse isso. Não devemos ficar surpreendidos. Ele tem esse lado do espetáculo e da provocação, mas no fundo ele é coerente. Essa posição coloca questões à Europa, mas é coerente e vai continuar a ser assim enquanto ele estiver no poder. E isso produz efeitos junto de muitos americanos. Tenho a certeza que sim, mas como chefe da diplomacia francesa, o seu trabalho é fazer acordos, estabelecer compromissos e discutir assuntos. Como é que lida com isso? Ouve, acena com a cabeça e depois passa-se para outro assunto? Temos de continuar o diálogo. Na cimeira da NATO, chegámos a um acordo no domínio da segurança, apesar de tudo. Mesmo se esse acordo permitiu identificar fragilidades no nosso sistema de segurança que não podem ser ignoradas, e isso estimulou o conceito de defesa europeia. Temos de manter o diálogo e, se necessário, impor-nos, tendo em conta as relações de força. Sim, mas, por exemplo, quando ele ataca a Alemanha. Temos de defender a Alemanha. E isso faz-se? É algo que se faz e que se diz. No caso de França, tratou-se de repetir, como fez o presidente Macron várias vezes, que os nossos destinos estão ligados. Quando se ataca um país europeu, está-se também a atacar os outros. Quando se apoia um país, está-se a apoiar o outro também. Quando um país é colocado em causa, os outros também o são.
Na atual situação global em que deixa de haver referência em termos de potência mundial, há uma necessidade imperativa de reforçar o eixo franco-alemão, porque ele acaba por tornar-se no único polo de estabilidade no mundo. Talvez seja em torno deste polo e destas iniciativas que se vai organizar no futuro uma Europa refundada. E uma Europa refundada será o único polo de referência. Voltaremos à Europa, mas tenho uma pergunta. Como diplomata, como chefe de diplomacia, não é pessoalmente desanimador? Não é desanimador estar com um homem que diz muitas vezes coisas irrelevantes, mesmo que tenham coerência? É um absurdo coerente. Não, é uma linha coerente, isolacionista, que já existiu na história dos Estados Unidos. A América primeiro não é uma ideia nova. Em termos diplomáticos, trata-se de uma nova exigência. Temos de mudar os nossos paradigmas e os nossos parâmetros. Temos de pensar de forma diferente e aceitar que as coisas são o que são. Há um ator de peso a tentar destruir sistematicamente o chamado multilateralismo e temos de criar um novo multilateralismo, incluindo o que diz respeito à relação com os Estados Unidos. Para criar um outro polo contra os americanos, fala-se da Europa, mas a Europa não está bem atualmente. A Europa não está bem, mas pode estar. Pode estar? Sim, olhando para o que se passa, a guerra comercial, as interrogações sobre a segurança, os desafios das migrações, da transição ecológica, do terrorismo, do mundo digital, vemos que, para responder a esses desafios, só há uma solução. Sim, objetivamente estamos de acordo, mas na prática... Na prática, a multiplicação do fechamento identitário cultivado por certos países europeus vai levar ao caos e à ausência de projeto. Tenho um exemplo preciso. J'ai un exemple très précis. Lorsque les Italiens Quando o novo governo italiano quer desenvolver uma lógica de proibição da imigração e começa a negociar com os austríacos, com o governo populista da Áustria, vemos que eles não conseguem chegar a acordo. Mesmo entre populistas não chegam a acordo. Esses países fecham-se totalmente em si próprios e isso não é um projeto europeu e não é uma forma de responder aos desafios que enfrentamos. Será que temos, por um lado, uma força que quer desmantelar a Europa porque a Europa não lhe interessa e até incomoda, porque a unidade europeia seria um contrapeso? Ou seja, dentro da Europa há forças que querem desmantelar a Europa. Sim, é verdade. E há aqueles que querem manter a Europa, como a França e a Espanha. Sim, a Espanha, a Alemanha, Portugal, há vários países nessa linha, incluindo os fundadores. Sim, mas em relação à Itália é mais complicado. Exceto a Itália. Mas é preciso fazer tudo para conservar esse laço, apesar de tudo, apesar das oposições. Não é através de uma atitude de rejeição que vamos poder reconstruir. Temos de convencer os europeus, para além dos governos, de que perante os desafios atuais, incluindo os desafios mais concretos do dia-a-dia, por exemplo, a questão da segurança, a única forma de enfrentá-los é através do reforço da Europa e a afirmação do poder europeu. Os vendedores de sonhos que querem convencer-nos que o fechamento em si próprio é a solução vão conduzir-nos ao caos e ao naufrágio. Mas na questão da imigração, os populistas venceram. A Europa fecha-se. A política comum em relação aos imigrantes consiste em dizer eles que fiquem na Líbia, eles que voltem para a Líbia. Não queremos saber do que se passa na Líbia. O que importa é que eles não atravessem o mar Mediterrâneo. A minha análise não é tão radical. Em primeiro lugar, o fenómeno migratório foi muito forte em 2015, após a crise no Médio Oriente, mas também em África. Mas esse fenómeno migratório baixou de forma considerável, devido à política europeia que foi implementada nessa altura. O que estamos a viver é uma crise política da Europa. Parte-se da questão migratória para construir uma Europa fechada sobre si própria. Dizia-se que depois das vitórias dos populistas, a Europa iria explodir devido à questão migratória. E ela não explodiu.
Sim, não explodiu porque a Europa se nivelou por baixo, ao nível dos que querem menos Europa. Não, o que foi decidido no Conselho Europeu de junho é um tríptico baseado na responsabilidade, na solidariedade e no humanismo, na humanidade. Que repose à la fois sur la responsabilité, que repose sur la solidarité et que repose. A responsabilidade tem a ver com o facto de os Estados europeus, a Europa, não poder existir sem o controle. Mas em relação à questão humanitária, quando o Aquarius chegou, por que razão não pôde atracar em Bastia, na Córcega? Por que razão o que foi feito em Valência pelos órgãos de proteção dos imigrantes da França e da Alemanha não foi feito em Bastia? E por que razão não foi feito na Itália? É preciso ver a questão das responsabilidades. É muito fácil dizer. É verdade, neste ponto ganhou 1-0. Talvez mesmo 2-0. Porque houve depois a posição de Malta. No período intermédio, hoje, antes da implementação das decisões que foram tomadas no Conselho Europeu de junho, que prevê o tal tríptico que mencionei, a proteção de fronteiras, mas também ações importantes em relação aos países de origem. À la fois la protection des frontières, mais aussi une action très forte à l'égard. Mas não compreendo os italianos. Durante anos ninguém os ajudou. Evocava-se a Convenção de Dublin e eles respondiam: os imigrantes não chegam a Dublin, chegam a Lampedusa. Não houve a solidariedade necessária. É verdade. É por isso que eles reagem assim. É preciso encontrar formas de solidariedade europeia. Esse problema ocorreu em relação ao Aquarius e ao Lifeline em Malta. E pode voltar a acontecer noutras situações em que a solidariedade europeia está em jogo, de modo a que os requerentes de asilo possam ser identificados e depois repartidos ao nível europeu. Mas esse não é o aspecto essencial do dispositivo. O essencial é que o direito de asilo europeu possa ser afirmado e que os processos de cooperação e solidariedade sejam aceitos por todos. Por isso, não creio que haja um recuo. Para terminar, diz-se que para resolver o problema das migrações é preciso ir à origem, à África, por exemplo. Há 150 anos que se fala nisso. Desde que entrei na política que se fala nisso e nunca se vê o resultado. Por que razão isso não funciona? Que política terá de ser conduzida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de França para que, pelo menos uma vez, isso funcione melhor, de modo a que os imigrantes tenham perspectivas de vida melhores nos países deles? A grande diferença em relação ao que se dizia há 30 ou 40 anos é que, durante muito tempo, a nossa ação em relação à África situava-se no domínio do humanitário e da compaixão. Comment dire, essentiellement dans l'humanitaire, essentiellement dans la compassion, d'une part. Et d'autre part, por outro lado, o crescimento demográfico africano não era tão forte como é hoje. A resposta tem de ser económica. Em vez de uma relação com os países africanos baseada no conceito humanitário, é preciso desenvolvimento económico, em articulação com os atores políticos para fixar as populações e dar-lhes emprego. É isso que estamos a fazer. As coisas estão a adquirir uma dimensão totalmente nova, nomeadamente em termos de capacidade de intervenção financeira. É essa lógica nova que é preciso implementar e penso que isso está a acontecer, porque há uma mutação cultural nos países africanos em relação a essas questões. É uma lógica da política francesa ou da política europeia? Está a tornar-se uma lógica da política europeia. Em que medida? Está a tornar-se uma lógica europeia através da implementação da força de intervenção decidida pelo conjunto dos países europeus e também porque os diferentes atores se juntam em função das diferentes oportunidades económicas, de modo que a Alemanha, por exemplo, possa intervir no desenvolvimento económico do Mali ou do Niger, o que é uma grande novidade. Para terminar, qual é o trabalho mais fascinante? Ministro da Defesa ou dos Negócios Estrangeiros?
São trabalhos muito diferentes, mas o trabalho de Ministro dos Negócios Estrangeiros é mais global. Está intimamente ligado às questões mais cruciais, tanto às ameaças como ao potencial para resolver os problemas. É um trabalho onde se discute, se negocia, onde se começam projetos e onde há trocas. Como Ministro da Defesa, estamos mais numa lógica de reação rápida, é mais limitado. Estamos na guerra e eu prefiro estar na paz do que estar na guerra. Merci. Merci. Bom dia, Santander. Na cidade de Santander estive à conversa com o Ministro Espanhol dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Josep Borrell dá aulas nos cursos de verão da Universidade de Santander, cursos sobre as migrações e os problemas migratórios, entre outras coisas. Como de costume, esta entrevista será retransmitida sem cortes. Ministro Josep Borrell, faz cerca de 3 meses que assumiu a pasta dos negócios estrangeiros e cooperação no governo de Pedro Sánchez. Neste verão foi convidado para participar num colóquio sobre uma nova primavera europeia. Como chefe da diplomacia espanhola, acredita verdadeiramente numa primavera europeia no futuro? Existe essa possibilidade. Penso que o acontecimento Trump é uma oportunidade para a Europa se redefinir, para um novo impulso. Sempre que leio o discurso do presidente francês aos embaixadores, percebo que a França está nesta linha, a Alemanha também. Sim, mas toda a gente diz que Trump representa uma oportunidade. Representa um momento. Mas será que os europeus estão preparados para aproveitar essa oportunidade e tirar partido do desafio que representa Trump? Os europeus não são uniformes. Porque entre os europeus existe, por exemplo, Matteo Salvini, Pedro Sánchez, que não representam de todo a mesma coisa. Sim, há o primeiro-ministro Viktor Orbán, os polacos, etc. Falemos agora de Espanha, do novo governo espanhol. Como é que a Espanha, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, vê nos dias de hoje a crise do multilateralismo no mundo? Tornar a Europa mais soberana e mais forte é a prioridade da política externa de Espanha e, em última análise, do projeto político. A ordem multilateral, liberal, global em que julgávamos viver não seria, talvez, nem tão multilateral, nem tão liberal. Espanha tem uma oportunidade de construir um novo multilateralismo sem estar sob a influência dos Estados Unidos. Sem estar sob a influência dos Estados Unidos significa, por exemplo, um exército europeu, como propõe o presidente francês e outros no futuro. Uma capacidade estratégica europeia, sim. Isso inclui também uma capacidade militar. Mas isso significa que, atualmente, uma parte dos Estados europeus se devem voltar a questionar sobre o que significa a soberania nacional no seio de uma soberania europeia. A soberania nacional não deve desaparecer porque os Estados-nações, como os franceses bem sabem, não vão desaparecer. Mas é preciso conjugar capacidades para nos permitir ter uma soberania real. Imagine o que aconteceria à peseta, se ainda existisse, com os tweets de Donald Trump. Ele afundou a libra turca. Poderia ter afundado qualquer outra divisa europeia. Isso está certo. Existe uma capacidade europeia para o euro. Isso é certo, embora nos últimos 5 anos tenhamos assistido a críticas à moeda única.
Para alguns países, o euro pode ser nefasto. Este debate também existe em Espanha? Sim, porque a Espanha sofreu, não tanto como a Grécia, mas sofreu com muitas políticas de austeridade, através das quais respondemos à crise do euro. Que, na verdade, não era a crise do euro, ainda que a chamemos assim. Mas imagine que não tínhamos o euro. Estaríamos certamente muito mais fracos, cada um de nós. É preciso terminar o processo de construção da moeda única. A França e a Alemanha começaram a dar passos em frente, Espanha também o fará. Espanha poderá ir mais longe, por exemplo, na ideia de um ministro europeu das Finanças, de um orçamento da zona euro? É na lógica do euro, e uma vez que se tira a cereja de um saco, devem seguir-se as outras. O euro é um projeto incompleto. Não podemos ter apenas o euro. A moeda única deve ser acompanhada de todos os elementos que fazem as uniões monetárias no mundo. De uma capacidade política? De uma capacidade política e de uma capacidade financeira que já começámos a construir. Quem teria dito que em 2010 e 2011, quando a crise começou, teríamos um fundo de 500 milhões de euros para fazer face a uma nova crise? Não é suficiente, mas é muito mais do que tínhamos. É preciso continuar na linha de um sistema institucional que acompanhe a moeda. Tudo isso está certo, mas quando vemos a incapacidade dos europeus em ter uma visão coletiva sobre o problema mais importante na Europa, que é a questão dos migrantes e dos refugiados, não há muitas razões para estar otimista. Que são os migrantes, os refugiados, não há pas de quoi d'être toujours très optimiste. É preciso ser proativo, porque realmente... Voluntário. Voluntário. Não se pode nem ser pessimista nem otimista. É preciso ser proativo. É um facto que não fomos capazes de resolver o problema migratório. Quando estávamos juntos no Parlamento Europeu, já falávamos disto. Mas o problema agrava-se cada vez mais. Não é um problema conjuntural. É algo que se vai manter durante muito tempo e é preciso alcançar consensos. Se não conseguimos chegar a um acordo a 27, será preciso encontrar uma cooperação reforçada entre pelo menos 9 países. A Europa está dividida por causa da migração. A imigração, o problema migratório, tem uma capacidade de danificar a União Europeia muito mais forte do que o euro. A crise do euro, no fim de contas, era o dinheiro das instituições. A migração é muito mais grave porque afeta a identidade, a cultura, a vida em conjunto. Não conseguimos resolver o problema com alguns milhões a mais. Espero que na Cimeira de Salzburgo, um núcleo duro de países, não todos, esteja pronto a enfrentar a situação de maneira comum. Em Salzburgo, tento imaginar. Não estarei lá, mas haverá uma cimeira europeia sob a presidência austríaca do Conselho da União Europeia que não é verdadeiramente favorável a uma solução europeia. O primeiro-ministro austríaco propôs, por exemplo, que todos os portos europeus sejam interditos aos refugiados. O que é juridicamente impossível e, de qualquer forma, uma loucura. O que é que se passará então na Cimeira? Haverá uma ruptura entre os países ou um compromisso vazio que não entenderemos? Um compromisso ao desbarato já não funciona. Este tipo de compromisso não consegue dar resposta à realidade. O que é que a realidade nos diz? Diz-nos, por exemplo, que a Convenção de Dublin morreu. Dublin era a opção mágica. Os países que acolhem os refugiados, onde os refugiados chegam, são responsáveis por eles. Depois trata-se de saber se têm direito de asilo ou não. Mas no fim são os italianos, os gregos e os espanhóis que pagam a fatura. Dublin era uma forma de dizer dos países do Norte aos países do Sul, desenrasquem-se. Mas podemos fazer isso quando é possível gerir o problema.
Quando o problema começa a tornar-se bastante grande, não podemos dizer isso. Na verdade, quando o navio Aquarius chegou a Valência, ditou a sentença de morte de Dublin, a morte na prática. O facto do Serviço Francês de Proteção dos Refugiados e Apátridas estar presente para repartir precisamente os refugiados representa o fim de Dublin. Exatamente. Não pedimos a todas estas pessoas para requererem asilo em Espanha. Cada qual escolheu uma parte, pediram asilo em outro país, por isso, na prática, não se aplicou a Convenção de Dublin. Espero que não tenhamos um compromisso ao desbarato, mas haverá, sem dúvida, uma divisão. Não vamos seguramente conseguir que Viktor Orbán ou Matteo Salvini tenham o mesmo ponto de vista de Angela Merkel ou Pedro Sánchez. Não estou à espera disso, mas espero pelo menos que uma parte dos europeus seja capaz de definir em conjunto capacidades estratégicas para dar resposta ao problema migratório. E para isso gostaria de referir, partilhar a carga que o problema representa. Por que razão é que Itália se tornou um país eurocético? Entre outras razões, porque durante anos deixámos o país sozinho perante a vaga migratória. Dissemos Dublin e responderam que os refugiados chegam a Lampedusa e não a Dublin. O que é Dublin, afinal? Desenrasquem-se. Exatamente, desenrasquem-se. Basta ver um pouco do que se passou nas últimas semanas em Espanha. Desde logo, Espanha recebeu o Aquarius em Valência, o que é de louvar. Um símbolo. Um símbolo forte. Um segundo barco, um terceiro e um quarto. E Espanha diz, as coisas não podem continuar assim. Porque de repente Espanha tornou-se no país de entrada na Europa e arrisca-se, na verdade, a substituir Itália. Dissemos a Espanha, agora desenrasquem-se. O problema é um pouco isto. Atualmente, não vejo quais serão os países que poderão reforçar a cooperação sobre o problema migratório. Peuvent faire une coopération renforcée sur le problème migratoire. Autour de l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Portugal. Em relação à Espanha, existe a possibilidade de França, Alemanha e Portugal o fazerem. É bastante relevante. A Espanha, França, Alemanha e Portugal? Sim, um país com uma história de sucesso, como Portugal, com um governo de esquerda. Penso que há outras nações que se podem juntar a esse grupo. Se não formos capazes de o fazer, então é melhor pararmos com a conversa fiada. Em matéria de questões europeias, um governo de esquerda ou liberal centrista, como em França, ou até misto, como na Alemanha, quer dizer alguma coisa? Podemos falar numa política de esquerda na União Europeia, na Europa, ou numa política de direita, porque é preciso conjugá-las. É possível fazê-lo? Deve haver pontos no contexto em que dois governos de sensibilidade diferente se encontram. A migração é o maior elemento de crispação da União Europeia. Claramente, nas próximas eleições, teremos duas concepções da Europa frente a frente. Uma concepção de uma Europa aberta ao mundo, capaz de gerir os fluxos migratórios, quer queiramos, quer não, vão surgir e precisaremos de dar resposta. E uma concepção de uma Europa fechada em si mesma, que recusa o outro e que tenciona ser uma espécie de fortaleza. Josep Borrell foi presidente do Parlamento Europeu, ministro em Espanha. Agora é o chefe da diplomacia do país. Que trabalho lhe agrada mais? Ou qual o que lhe impõe mais respeito? O que faço neste momento? Sim? Sem dúvida. Porque o mundo é muito mais complicado e perigoso. Como é uma reunião dos ministros europeus dos negócios estrangeiros? Para mim é uma espécie de choramos juntos. Choramos juntos perante o infortúnio do mundo. É um desfile de desgraças do mundo. E consegue fazer-se alguma coisa? Choramos. Chegamos a lamentar, a condenar, a mobilizar recursos de ajuda humanitária, a colocar pensos sobre a ferida. Falo da Somália, do Mali, do Iémen, de todos os países e, infelizmente, há muitos nos quais a humanidade sofre. Mas poderíamos fazer mais. Deveríamos fazer mais, mas falta vontade política. Então não é um problema de capacidade, é antes um problema de vontade. Penso que temos muito mais capacidade do que vontade.
E porquê? Quem? O que é que falta para mobilizar esta vontade? Não temos a mesma visão do mundo. É verdadeiramente isso que enfraquece atualmente a Europa? Sem dúvida, não temos a mesma visão do mundo. Até um certo ponto é normal. A história tornou-nos diferentes. E em certos países também tornou os governos bastante diferentes de outros. O nosso tempo chegou ao fim nesta edição de Uncut. Obrigado. Obrigado eu. E até breve. Terminamos mais um Uncut com dois ministros dos negócios estrangeiros. O ministro francês, Jean-Yves Le Drian, e o homólogo espanhol, Josep Borrell. Até à próxima edição de Uncut. L'émission Uncut de Danny Cohn-Bendit. Au revoir et merci.